Fala, Tricolor. Fluminense e Mirassol estão muito próximos na tabela, diferença de poucos pontos ali, talvez 3 ou 4 rodadas, o Fluminense talvez consiga alcançar, se tudo ocorrer bem, se o Fluminense conseguir ganhar os seus jogos e o Mirassol não ganhar, talvez consiga chegar ali no G4. Mas se o campeonato fosse disputado por outras estatísticas, não apenas pontos, saldo de gols, né, como critério de desempate, outros critérios como, por exemplo, assistências, chutes a gol, finalizações, bolas defendidas, cartões amarelos, quem seria ali entre Fluminense e Mirassol que estaria na frente? Então, vamos para mais um vídeo da gente analisando as estatísticas de cada time. Então, vamos lá. Primeiramente, chute a gol. Como você pode perceber aqui, primeiramente, deixa eu chegar essa tabela para cá, para você conseguir enxergar melhor. Deixa eu até dar um ganho aqui. Então, para você entender, aqui está em ordem alfabética. Gols entre Mirassol e Fluminense, qual é o time que mais fez gols? Mirassol. Segundo time que mais fez gols, o Fluminense está lá embaixo, né, com 29 gols feitos. Essa data é um pouco desatualizada, eu ainda não contabilizei essa última rodada, então o Fluminense tem 32 e o Mirassol aqui continua com 40, mas a diferença ainda é um pouco grande, né? O Fluminense subiria ali algumas posições, mas o Fluminense está meio de tabela, o Mirassol está ali no G2. No quesito chute, né, no gol, quem seria maior, né, entre os dois que mais chutou o gol? Então o Mirassol aqui cai para quinto com 116 finalizações no gol e o Fluminense lá embaixo com 83 finalizações ao gol. Subiria, né, algumas posições ali após esse jogo contra o Mineiro. O Fluminense fez ali 3 gols, fora alguns outros chutes na direção do gol que o Everson defendeu. Então o Fluminense facilmente teria ultrapassado o Santos, né, mas não o Corinthians. Então o Fluminense no quesito finalização no gol está lá embaixo e o Mirassol continua lá em cima. A nível defensivo, qual time entre Mirassol e Fluminense mais desarmou, mais bloqueou bolas nesse campeonato? Então vamos lá. Aqui é o desarmes, beleza? Aqui, ó, tá qual é duelo, né, desarme, e aqui é duelo ganho. Então, entre duelos ganhos, ou seja, o que a gente chama de roubada de bola, qual desses dois times mais roubou bola? O Fluminense está lá embaixo como um dos times que menos roubou bola, até roubou mais e poderia de fato ter subido a tabela em relação à Vitória, Sport Recife, talvez Vasco da Gama e Bahia, mas o Mirassol que está com 263. Então, comparando aí Fluminense e Mirassol com uma única rodada de diferença, o Fluminense ainda assim estaria atrás do Mirassol. Ou seja, o Mirassol rouba mais bola do que o Fluminense nesse campeonato. E se a gente compara, por exemplo, essa roubada de bola na região de ataque, que é esse último aqui, qual dos dois mais rouba a bola na região de ataque? Aí o Fluminense tem 45 roubadas de bola na região de ataque e o Mirassol tem 55 roubadas de bola. Ou seja, o Mirassol também, além de roubar mais bola em geral, rouba mais bola na região de ataque. Ou seja, pressiona mais o adversário no seu campo defensivo do que o Fluminense. Talvez por conta disso, né, o Mirassol pressionar a saída de bola, né, fazer essa jogada, quando você acerta um contra-ataque, acaba, né, sendo ruim. Então o Fluminense encerna. O Fluminense tem que encontrar jogadores aí rápidos para buscar esse contra-ataque, talvez, né? Vamos lá, veremos. Então, continuando aqui, agora bloqueio. Existem dois bloqueios, o bloqueio de chute, que é esse daqui, e o bloqueio de passe. Aqui, essa primeira tabela aqui, ó, é de bloqueios totais. Só que eu gosto de falar de bloqueio total. Eu gosto de falar primeiramente de bloqueio de chute, que apesar de ser uma métrica, eu vejo você bloquear chute, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Se você conseguir bloquear chute, ótimo, mas você deu a oportunidade do outro time chutar, né? Então, nesse quesito, Mirassol está aqui com 103 chutes bloqueados e o Fluminense está mais abaixo, com 70 chutes bloqueados. Se você pensa, por exemplo, os primeiros lugares aqui, ó, Palmeiras e Flamengo, são os times que menos bloquearam chutes, ou seja, são os times que a defesa é mais sólida,
se posiciona ao ponto de não dar abertura para os times terem que finalizar o gol. Então, nesse quesito, quanto mais finalização bloqueada, na minha concepção é pior. E nesse quesito aqui, primeiro que o Fluminense leva vantagem em relação ao Mirassol. E passe. Agora, na quesito passe, você bloquear um passe, uma linha de passe, isso é bom, porque dependendo de onde você passe, você consegue sair em contra-ataque, você consegue ali já finalizar logo de cara, dependendo se essa finalização, se o passe for na linha defensiva. Então, vamos lá. Mirassol com 179 passes bloqueados e o Fluminense com 167. Números parecidos, mas ainda assim vantagem para o Mirassol, ou seja, nos dois juntos, bloqueios acaba sendo maior para o Mirassol. E interceptação, o Fluminense é o time que menos intercepta, junto com o Flamengo aqui, né? A diferença do Fluminense para o penúltimo é de 18 interceptações e o Mirassol aqui está com 215. Ou seja, o Fluminense intercepta pouco e o Mirassol já intercepta bastante. Wallace, o que é interceptação? Interceptação é qualquer bola que... Cruzamento, você intercepta cruzamento, lançamento, você intercepta cruzamento, mas não necessariamente a bola fica com você. Ou seja, você não está recuperando bola, você está interceptando, está jogando essa bola para lateral, está jogando essa bola para escanteio. É isso. Chute a gente acabou já comentando, né? Agora, tipo de passe. Vamos pensar aqui em cruzamento. Qual desses dois times mais cruza a bola na direção do gol? Mirassol com 513 cruzamentos e o Fluminense com 401. Incrível que eu tenho a percepção de que o Fluminense cruza pra caramba e cruza mal. O Fluminense é o time que menos cruza, mas ainda assim cruza mal. Ainda assim cruza mal pra caramba. Criação de jogadas, era esse daqui que eu queria ver. Então, vamos lá. Aqui são criações de jogadas que levam a finalização, que levam a gol, na criação de forma defensiva. Então, aqueles passes chaves, né, que são esses aqui, passes chaves, passes decisivos, tudo entra nessa métrica aqui. Ou seja, quais são os passes que mais são importantes ali? Fluminense com 393 e Mirassol com 435. A tendência é quanto mais desses passes você no time tem, maiores são as chances daquele time fazer gol. Ou seja, o Flamengo é o segundo time que mais tem esse tipo de passe e é o time que mais fez gol. E aí, se tu pega, por exemplo, Palmeiras tem uma métrica menor, né, mas porque no início o Palmeiras não criava muitas chances de gol, o Palmeiras começou a criar muitas chances de gol agora. E aí, essas chances de gol são criadas e são, na maioria das vezes, com uma precisão muito grande. Então, mais uma métrica que o Mirassol está levando vantagem em cima do Fluminense. Criação defensiva, aqui são todas as criações, né, que geram, por exemplo, finalização. Aqui são passes que levam a finalização. Aqui é uma finalização que leva a outra finalização, ou seja, uma rebatida. Né? Então, o Mirassol é o terceiro time que mais finaliza, que a partir dessa finalização finaliza de novo. O Fluminense é o antepenúltimo. Criação defensiva que leva a finalização. Então aqui, ó, são os times que menos tem. Fluminense aqui com 8 no meio de tabela e o Mirassol, ou seja, o Mirassol está acima do Fluminense em praticamente todos os quesitos. Cartões, como eu já venho feito esses vídeos aqui há muito tempo, o Fluminense é o time que menos toma cartão. Então vamos lá, cartão amarelo junto com o Palmeiras. O Fluminense nesse último jogo, o Fluminense só tomou um cartão amarelo, o Palmeiras tomou mais de um, o Fluminense está como o time que menos tomou cartão amarelo no campeonato disparado. E o Mirassol está aqui com 55. O Mirassol também faz pouco cartão, né? Cartão vermelho. Toma pouco cartão, é a expressão certa. O Fluminense tem 2 cartões vermelhos, né? Igor Rabelo e Freitas. O Igor Rabelo numa expulsão completamente infantil. O Mirassol só tem 1. Faltas cometidas. O Fluminense é o time que menos disparado cometeu falta. E o Mirassol ali
né, como o terceiro time que menos cometeu falta. E falta recebida, o Fluminense está aqui como um dos times que mais recebeu falta, né, 357, e o Mirassol com 330, meio de tabela. São poucos os quesitos em que eu posso dizer para você que o Fluminense é superior em relação ao Mirassol. Se a gente fosse fazer essas métricas aí dos últimos três jogos, o Fluminense vem de 2 vitórias e um empate fora de casa, um empate que teve um gosto de derrota, porque o Fluminense estava vencendo por 2-1 até literalmente os últimos segundos de jogo. Já os últimos 3 jogos, o Mirassol tem vitória e 2 derrotas, ou seja, o oposto do Fluminense. O Fluminense tem 2 vitórias, um empate, eles têm 2 derrotas e um empate. Eles têm uma derrota por 3-0, o Fluminense tem uma vitória por 3-0. Eles têm uma derrota de 1-0, fora de casa para o Atlético Mineiro, a gente ganhou de 2-0 do Botafogo. Ou seja, nesses últimos 3 jogos são realidades diferentes, mas que isso não quer dizer nada, porque foram 2 jogos fora para eles e 2 jogos em casa. Então a gente vai enfrentar eles lá, e aí o jogo muda. Por que o jogo muda? Porque jogando em casa, vamos abrir aqui o SofaScore. O Fluminense em casa com o Atlético Mineiro, ganhou do Botafogo e perdeu para o Corinthians. Lanús foi por outro campeonato. Agora, o Mirassol, os últimos 3 jogos do Mirassol em casa. Vamos lá. Empate, vitória e uma goleada. Ou seja, os últimos 3 jogos do Mirassol em casa foi uma goleada de 5-1 no Bahia. Bahia melhor do que o Atlético Mineiro. Uma vitória em cima do Juventude e um empate com o Red Bull Bragantino. Ou seja, os últimos 3 jogos deles em casa são levemente superior dos últimos 3 jogos do Fluminense em casa. Se o Fluminense não tivesse perdido para o Corinthians, né, a situação poderia ser outra. Tanto em pontuação que o Fluminense teria chegado ali a 41, quanto no quesito comparação entre esses próprios 2 times aqui. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário sobre qual vai ser o placar da partida, né? Qual você acha que vai ser o placar da partida, e me segue aí para mais vídeos iguais a esse. Um beijo, valeu, tchau, tchau.